Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Mais Poder no Compartilhar. Eu gostaria de, antes de mais nada, apresentar nossos patrocinadores. Com muita honra, eu apresento o Colégio Seta, que tem em seu nome o seu propósito: cuidar com amor, transformar com responsabilidade, educar com qualidade e alegrar para a vida. Esse é o propósito do colégio. Ele que nos acompanha nesse projeto e traz a educação como um norte e com muita alegria. E também o nosso colega, nosso patrocinador, a Edson Transportes, que é uma empresa que transporta escolares com muita responsabilidade, oferecendo aos pais comodidade, agilidade e às crianças muito conforto. Eu agradeço muito os nossos patrocinadores. Eu gostaria que vocês acompanhassem o nosso podcast e se inscrevessem também para nos acompanhar todas as vezes. Sinalize lá, toque no sininho para receber todas as informações. Quando nós postarmos alguma coisa, eu tenho certeza que vocês vão ser surpreendidos, sempre com muita qualidade, histórias lindíssimas, como a de hoje, que a nossa amiga Adriana vai apresentar o nosso convidado tão especial. Muito obrigada e nos acompanhe. Que honra! Hoje eu estou honrada de receber um ser tão especial. Eu é que estou honrado. Eu é que estou honrado por isso, e muito feliz por isso. Que bom! Então vamos nos divertir um pouquinho. Amém. Vamos lá. Vamos nos divertir. Vamos fazer a coisa né? que a gente mais gosta, papear, né? Ou sempre Filosofar. filosofar, é isso mesmo. Quem é o João dos livros? Olha, o João dos Livros, ele é uma pessoa que ama livro. Eu acho que eu já estava aos 9 anos de idade quando eu li meu primeiro livro, e daí eu me apaixonei por um livro. O livro ele é fonte de conhecimento. Eu costumo dizer que o livro, ele fechado, é um amigo que espera. E ele aberto é um amigo que fala. E quando jogado, é um amigo que chora. E eu sou Ele é muito... um filósofo. E no livro é que está tudo, nosso conhecimento, é que a gente busca as dificuldades nossas, a gente vai procurar num livro que a gente vai achar, né? O objetivo que a gente está buscando, a gente vai encontrar o direcionamento em um livro. Né? Eu compartilho da mesma filosofia do senhor. Eu acho que a sabedoria, através de um livro, pode fazer você desbravar o mundo. Exatamente. O mundo. E eu acho super importante. Então, quando o senhor foi lá na escola, a primeira vez se apresentando, falando sobre feira de livros, eu falei, bora lá! Porque tudo que envolve cultura, conhecimento, eu acho assim que é primordial. Né? Nós precisamos estar sempre evoluindo. Eu fico muito feliz de ver pessoas que têm essa linha de raciocínio, esse pensamento igual você tem, Adriana. Porque não é todas as escolas que abrem para uma feira de livro, sabe? Mas é o único modo o único sistema que nós temos de levar o conhecimento, os novos lançamentos de uma editora, o que tem de mais moderno em lançamento de livros, é através de uma feira. Porque a vida é tão corrida que poucas famílias têm tempo de ir a um shopping. Quando vai a um shopping, vai a uma sorveteria, vai a um restaurante, mas dificilmente passa numa livraria. E nem tem uma pessoa, às vezes, ali com uma capacidade de estar explicando os lançamentos de acordo com a idade, de acordo com as necessidades. E numa feira de livro é muito fácil, que vai encontrar com um canteiro pronto para ser semeado, que é as crianças. Exatamente. Falando em semeadura, seu João, o senhor falou que leu o primeiro livro aos 9 anos. Aos 9 é anos. isso? Foi um presente que o senhor recebeu. Isso. Depois disso, nasceu o hábito da leitura? Ou teve ainda mais alguma pessoa, algum agente que estimulou isso no senhor? Esse foi o primeiro livro que eu li. Né? Que eu li esse livro, ele fala a história de um menino que vivia numa comunidade rural e de uma cultura familiar bem distante de uma cultura mais aprimorada, né? E ele vivia com o patrão dele, né? Que não deixava ele ler, não deixava ele
tá em busca de conhecimento, estava sempre empolgado com o trabalho, né? Mas mesmo assim, ele conseguiu driblar, conseguiu dar um jeitinho, foi estudando, até se formar, se formou em Direito, formou advogado, né? E ele conseguiu sair de um ciclo de ignorância e de pobreza com esforço através da leitura, através do estudo. Ele conseguiu romper uma barreira, coisa que pouca gente faz isso hoje em dia. Às vezes se acomoda numa situação e fica ali vivendo muito aquém do que poderia viver. Então o senhor me diz que a questão da cultura, da leitura, do conhecimento liberta e transforma. Com certeza, com certeza. O conhecimento é uma luz. E às vezes a gente está numa escuridão e é só acender. Eu vejo numa escuridão, se você vê um livro lá na frente, é uma lampadinha que está acesa. Vai até ela. Aí você vê libertador. É? É libertador. É libertador. Então, e quanto mais você vai descobrindo, mais sede dá. É interessante isso. Né? Que aí desperta uma vontade de estar conhecendo mais coisas. O livro, o senhor acha que ele economiza sofrimento, economiza tempo? Como o senhor vê o livro no sentido de ter um acúmulo de conhecimento? Ele é uma fonte de conhecimento. Ele é uma fonte de conhecimento inesgotável. Porque às vezes a gente lê um livro uma vez, tem uma interpretação. Depois de algum tempo, a gente lê novamente, você vai interpretar de outra maneira. Porque nós crescemos, nós evoluímos, nós criamos novos vocabulários, novas maneiras de entender as palavras. Então, é incansável. Está sempre aprendendo. E aí ele traz também vivências de outras pessoas que nos sim. facilita a nossa vida, Com né? certeza, pessoas que já passaram por o que nós vamos passar, que é esse o livro, né? Então tem um autor que fala assim, consulte os mortos. Se tiver alguma dúvida, consulte os mortos. Já passaram. Já passaram por isso. Já passaram por aqui. Já passaram por aqui. E deixaram seu legado, né? Exatamente, através dos livros. Isso que é interessante, né? Exatamente. Buscar o conhecimento. E o conhecimento para o senhor, o que representa especificamente a palavra conhecimento? Que é através dos livros, e lógico. Isso. Eu vejo o conhecimento como assim, sem ele nós seríamos cegos. O conhecimento é você enxergar, não ver, que tem uma diferença muito grande entre ver e enxergar. E ver, assim, todo mundo vê, mas enxergar são poucos que enxergam. Então o livro nos ensina a enxergar. Como você enxergar? Quando você conversa com uma pessoa, você está olhando o sentimento dela, o respirar dela, você está olhando o olhar dela, sabe? O que ela está sentindo, né? Com isso, quando a gente enxerga. E quando a gente vê, você só olha só. E o livro nos ensina isso. E o livro nos leva a gente a interpretar as palavras como deve ser interpretada, que está meio esquecido hoje. As pessoas hoje veem uma palavra, mas não têm o cuidado de procurar etimologicamente a origem da palavra, como que ela é formada. O seu significado. Exatamente, o significado mais profundo. Esses dias eu aprendi uma coisa que eu achei tremendo. Quando a gente fala em concórdia, a gente lembra do Largo da Concórdia. Mas não é só o Largo da Concórdia. É linda essa palavra concórdia. Que ela vem de conjunta, vem de dois, de duas. E córdia é coração. E concórdia é quando os corações se encontram. Olha que fascinante, também não conhecia. Lindo, lindo, lindo. Mas o que é? Etimologia, é estudar, é isso, é livro. É livro. Eu acho muito incrível criar-se o hábito da leitura, né? E é difícil, como o senhor falou, hoje em dia quase ninguém lê, porque é tudo muito imediato, Sim. O imediatismo está como bandeira, né? Ninguém mais escuta mais que um segundo, 1 minuto, não chega a 1 minuto. E na leitura tem que ter um tempo para leitura, um tempo para absorver aquele conteúdo, né? Aquilo que se leu, porque não ler também é como enxergar e ver, né? Sim. Você pode ler Eu falo sempre e isso. não interpretar. Sim. Né? É como o senhor colocou o enxergar e o ver. Eu acho que a leitura tem isso. Às vezes a gente está lendo no mecânico e não está interpretando, não está trazendo para dentro da gente o conhecimento. Exatamente. Mecanicamente, eu li 1 livro, 2 livros, mas nem sempre aproveitou, degustou daquele. Degustou do livro. Isso que eu acho é mais interessante, a gente ter essa consciência. Quando pegar um livro, realmente
vê-lo, senti-lo dessa forma, Sim, que ele é sim. um grande instrumento para a nossa evolução. E tudo, né? Vai usar, a gente vai usar no dia a dia, para a vida, para a evolução e para tudo, né? Sim, exatamente, é. O que eu ouvi do senhor, mas eu gostaria que o senhor contasse para a gente aqui, é sobre a divisão que o senhor faz de conhecimento, que eu achei bem interessante. Você não achou, Adriana? Muito. Eu consegui dividir o conhecimento em 4 etapas, né? O conhecimento empírico, que é aquele conhecimento do dia a dia nosso, né? Da nossa formação, é o conhecimento empírico. Aí tem o conhecimento espiritual, que é aquele conhecimento que a gente tem de Deus. Quando alguém pergunta para mim, você acredita em Deus? Eu digo não, porque acreditar, você dá crédito. Eu costumo dizer não, eu sinto. Então é diferente de acreditar em Deus, eu sinto Deus. O outro é o filosófico, que nos dá razão, que nos dá verdade, a gente busca isso na filosofia. E o outro tem mais um, Empírico. é empírico, Filosófico, espiritual. espiritual, tem mais um. Fugiu da minha memória. Não tem problema. Não tem Daqui a problema. pouco. Mas eu vou lembra de lembrar novo. aqui. Lembra de É, novo. até a mim, né? A É o gente espiritual. falou, espiritual, o senhor falou que é Deus, né? Que isso, é Deus. Aí tem O empírico, o que é o empírico, dia a dia. que é o dia a dia. O filosófico. Tá E faltando, tá né? faltando um. Pois é. Daqui a pouco a gente Pior lembra. que faltou até Eu acho que é- na nossa memória. Olha, acho que eu. eu acho que o outro é a Acho que é memória. Ótimo. Ótimo, A ótimo. emoção de nós estarmos aqui. É isso prova que juntos. nós somos humanos. Exatamente. Exatamente. Não é? Que nós somos Bom. merecedores de perdão, de Isso. paciência. Não é? Exatamente. Exatamente. Eu acho o senhor assim um ícone, uma figura muito diferente. São Obrigado. poucas pessoas que eu tenho acesso e que têm essa questão filosófica tão enraigada, tão profunda, que as nossas conversas sempre fluem de uma maneira tão reflexiva, É verdade, é que eu verdade. acho isso muito, muito bacana, porque são poucas pessoas que a gente consegue realmente ter essa conexão. E desde o primeiro dia que o senhor, que eu tive a honra de ser apresentado ao senhor, foi muito gostoso o nosso bate-papo, porque sempre foi um assunto voltado para os livros, voltado para a leitura, né? O meu melhor presente até hoje, quer ver a Adriana super feliz, é presentear com um livro. Porque assim, me dá uma alegria profunda. Porque na minha concepção, livro é tudo mesmo. Livro é tudo. Então assim, e eu fui muito incentivada por uma professora, que eu nunca vou esquecer o nome dela, a professora Cleire. Ela falava assim, os melhores da sala ganham um livro. E eu tirava as boas notas, não pela nota em si, Sim, porque eu queria muito ganhar aquele livro dela. Então, assim, isso foi na 5ª série naquela época. Então, assim, e eu fiquei da 5ª série até a 8ª série com ela. Então, assim, e ela sempre estimulando a leitura. Eu lembro da paixão dela por Cecília Meirelles. Então, e eu me apaixonei também. Então, assim, eu já gostava de livros, mas acho que ela foi um divisor de águas. Ela falou, vai que esse é o caminho. E eu acho que realmente nos tira das trevas. Sempre, com certeza. sempre. Porque, assim, todos os dias, se você ler, todos os dias você tem um conhecimento diferente. Com certeza. É verdade, é E verdade. você pode acessar pessoas, e você pode ajudar, ou você pode refletir, né? Sim, sim. Esse podcast era para ser assim, de uma semana. Verdade, verdade. Mas é muito interessante, porque o livro físico ainda é gostoso de ler. Ah, sem Com dúvida. certeza, Eu me com acostumo. certeza. Eu grifo outra- embaixo, eu risco, depois de algum tempo eu começo a ler de novo aquele livro, aí é tudo E diferente. o que tá sublinhado, né? Exatamente. Por que sublinhei? Às vezes até se questiona, né? Por que sublinhou aquela área? Porque às vezes já venceu, né? Já venceu. E hoje tem um livro diferente que chama-se o livro Caixinha. Está muito em moda hoje o livro Caixinha. Então eles são caixinhas tipo assim, quem é você? Então vem mais ou menos 100 perguntas para identificar quem é nós. Aí você vai tirando carta por carta e que tem uma pergunta. Por exemplo, quem você mais ama na vida?
aí você tem que responder, né? A maioria das pessoas E fala... não para ninguém, para si mesmo. E se quiser também, né? Mas a maioria fala assim, às vezes eu pergunto na banquinha minha lá, né, o que é esse livro, eu explico para ela, então quem é você? Fala, quem você mais ama na vida? Aí fala, Deus. Eu falo, não, fora Deus. Deus é fora, né, de questão. Quem você mais ama? É meu filho. Ah, não. Quem você mais ama? Não é teu filho. Quem você mais ama? É meu marido, sabe? E nunca responde, sou eu. E a pessoa que nós mais amamos tem que ser nós. Sim. Porque nós temos que estar muito bem para poder cuidar do outro. Se nós não estivermos bem, como é que nós vamos cuidar do outro? E tem uma outra que eu acredito também. Se eu não tenho, como eu vou dar? Exatamente, Se eu não tenho amor por mim, como eu acho que vou Exato, ter capacidade de amar o outro? Pois é. É muita arrogância, É né? muita arrogância, A achar pessoa que só pode dar o que tem. só né? pode dar o que tem. Tanto é que no avião, antes de levantar voo, quando a aeromoça faz aquela demonstração das máscaras, quem que ela aconselha a pôr primeiro a máscara? Em si, Sim. para depois, não na criança. Né? E mesmo que seja o filho, né? Que a gente supõe Exatamente, ser a pessoa que a gente mais ama, É né? verdade, Mas primeiro você tem que estar bem para você salvar o outro, Com certeza. Temos que estar bem, sim. para conseguir a salvação, É, salvar alguém. É bem interessante. Gente, ele é um filósofo. Ele é um filósofo. Ele, inclusive, ele faz parte de uma, né, da Nem fale. Nova Acrópole, que nós somos admiradoras. Ai, nem E fale. eu lembro que o senhor falou que ficou aguardando, fez inscrição, Isso, eu fiquei- e hoje o senhor faz parte da Faço Nova parte. Acrópole. Eu fiquei 2 anos na fila para encontrar uma vaga. Né? Olha, que maravilha. Eu conheci a Nova Acrópole através da Lucilena Galvão. Né? Eu sou fã, E- a Adriana mais ainda. Eu sou super fã dela. Já mandei recado para ela. Lúcia, E hoje, minha amiga. e hoje eu faço parte da Nova Acrópole de Osasco, onde a diretora é a Carla e o Valmir é o vice-diretor. Né? Pessoas maravilhosas, pessoas muito bacanas. Aprendo muito com eles. Cada dia que a gente vai lá é um banho de cultura. Né? maravilha. E é muito gostoso a filosofia, porque a gente aprende, é uma filosofia prática, é uma filosofia que a gente aplica no dia a dia. Sim. Sabe? É aquela filosofia que é como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quer dizer, quando a gente diz assim, eu sou, nós puxamos a responsabilidade primeiramente para a gente. Né? Não você só ter a verdade, você tem que ser aquilo que a gente pratica. E a filosofia, tanto é que na escola de filosofia nós não temos funcionários, nós somos todos colaboradores. Nós chegamos lá na escola, arrumamos as cadeiras, arrumamos tudo, fazemos o café, fazemos o lanche, depois sentamos para ter a aula. Quando termina a aula, todo mundo vai guardar as cadeiras, vai varrer, vai limpar. Nós somos todos voluntários. Que bacana, né? Então é lindo isso, e a gente aprende, porque hoje em casa eu levanto do café, já levanto com a xícara na mão, já para pôr na pia. Levanto do almoço, já levo o prato na mão. Então Isso já é a filosofia. Já é a filosofia. Então Já a filosofia é aquilo que você faz no dia a dia, não aquilo que você faz só no momento. Ou seja, é a vida. É a vida, então você põe em prática. Né? Então, qualquer lugar que vai, se você já tiver uma xícara aqui, eu já levo junto comigo. O senhor falou assim, eu conheço o senhor como João dos Livros. O senhor é muito conhecido em Osasco como o senhor João dos Livros. João dos Livros, isso. O senhor falou do seu amor pelos livros. E aonde a filosofia entrou? Qual o momento? Foi quando eu comecei a ler os livros da filosofia estoica, do Sêneca, Marco Aurélio, o Epiteto, né, que você Foi faz... através da Lucilena ou não? Foi através dela que ela falava de alguns livros e eu fui gravando os livros, aí acabava comprando os livros e aí acabava seguindo. Porque a filosofia estoica é muito legal, porque eles é uma filosofia fácil prática, né? Prática, muito prática mesmo. Uma dos suportes deles tem coisas na vida que nós temos controle. E tem coisas que nós não temos controle. Então, aquilo que nós não temos controle, você não tem que se preocupar, porque vem de lá. Né? Vem de lá. Mas nós temos um controle de deixar aquilo de fora se nos afeta ou nos afeta. E ainda que nos afete. A saber administrar, exatamente, saber administrar, né? exatamente. Eu agir com base nisso, né? É tremendo. Quando a gente começa a colocar essas filosofias em prática, a vida fica mais leve, fica mais suave.
ela faz sentido. Faz sentido. Ela faz sentido e você começa a entender melhor a vida. Acho que a Exatamente, filosofia tem essa questão de fazer você olhar com um prisma diferente em relação à vida e a tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Sim. A filosofia realmente é um grande estudo. Eu fiz um curso de filosofia e eu achei ele dificílimo, dificílimo. Eu falei, meu Deus, eu falei para a Rose, como é difícil a filosofia. Ela é profunda, ela é muito profunda, né? Mas é importante. Seria interessante que todo mundo tivesse acesso, que fosse uma matéria realmente obrigatória. Eu já acho assim, pensando em matéria, eu conheci a filosofia de forma acadêmica. E Sim. eu não gostava. Eu Não. achava aquilo, nossa, muitos nomes, que era colocado como algo muito distante de mim. Eu sentia isso. E, através da Lucilena, quando eu a conheci, né, comecei a segui-la, aí eu acho que ela conseguiu. Eu vou usar um termo que não é ideal, mas eu vou usar. Popularizou a Sim, filosofia, colocou sim. ao alcance da gente, porque Até o Exatamente, entendimento. sim, porque ela colocou numa linguagem que qualquer pessoa consegue entender, e ela mostrou essa filosofia da prática. Da prática, é isso. Aí eu falei, agora sim. Aí eu comecei a me apaixonar, comecei a me entender também. Isso que é interessante, né? A gente começa, você tem mais lado histórico, não tem. Aí você fala, nossa, é mais fácil quando a gente sempre fala muito no autoconhecimento. E quando a filosofia chegou dessa forma, mesmo através da Lucilena, né, pela Lucilena, aí eu falei, nossa, como era mais fácil. Eu tinha aprendido de outra forma, eu tinha sido apresentada de forma errada. E ela não, ela coloca todos eles de uma forma tão gostosa, quase como um amigo. Exatamente, Né? Marco Aurélio é como se fosse um amigo. Ela Exatamente, aproxima a gente dele, aproxima, né? Ele deixou o legado aí, né? E é tão gostoso porque você não sente aquela distância, algo, é lá, é como história também, né? Nós temos até uma história de uma professora que eu falo, eu também não era muito ligada à história, porque eu sou mais de exatas, então sempre desde criança, né, olhava os números de forma. Para mim é muito mais fácil lidar com os números do que com geografia, história. E eu o oposto dela. Eu vou para filosofia, eu vou para história, eu vou para geografia, eu não quero saber da exata. Também não. Então, por isso que eu demorei mais, né, para entender tudo isso e me aprofundar, não aprofundar não, mas me entregar um pouco mais. Porque assim, como eu gosto muito de história, então quando a professora estava contando, ou filosofando, era como se eu tivesse naquele momento, como se fosse uma parte de um personagem. Falava, nossa, você é a Cleópatra agora. Né? Então, assim, eu me colocava muito na própria história, né? Então, eu acho que por isso que ela ficava próxima ao meu conhecimento. E na escola, há muitos anos atrás, ao contrário, né? Eu falei para a Rose, história. Falei, Rose, os nossos alunos têm que ter filosofia. Não foi? Sim. E aí nós conseguimos colocar a filosofia como se fosse algo mais na prática mesmo, no dia a dia. Trabalhando a ética, trabalhando moral, porque a criança ela precisa, é necessário ter essa base. Sim, sim. É importante. Que é o antigo Moral e Cívica, o SPB, tudo aquilo que a gente viveu e as crianças. Eu sou desse tempo aí. Eu também. Nós somos. Eu acho incrível e a gente tenta trazer, né, para a escola isso. Eu estava falando dessa professora, ela consegue fazer o que a Lucilena faz. Ela fez comigo e eu acho que ela faz com as crianças, sempre fez com as crianças, professora Andréia, né? Sim. Eu ficava muito próxima à sala dela e escutando a aula dela, eu falei, nossa, agora a história tem sentido, porque ela pegava a história lá e trazia para cá, para os dias atuais. Então ela fazia uma referência muito. Isso. Aí a criança, nossa, se encantava e eu também. Acabei me apaixonando também. Não deixei os números de lado, que eu gosto ainda dele, bastante dele. Exatamente isso aí. Na Lucilena, ela sempre faz uma analogia, ela conta uma história que dá um entendimento melhor. Sim. Né? Na minha opinião, ela é uma grande contadora de história. Com certeza. Porque assim, tem muitas histórias dela. Ela consegue prender a nossa atenção do começo, meio e fim. Né? E é difícil ser um contador de história. Não é tão simples. No curso de filosofia tem uma fase que a gente muda de uma fase para outra.
né? E nessa mudança de fase a gente tem que fazer contar uma história e fazer algum assunto filosófico, uma interpretação dele. E eu peguei o mito da caverna, não sei se vocês conhecem o Sim, mito da conheço. caverna de Platão. Sim. Né? E eu tinha que fazer uma mudança do mito de caverna, porque a gente às vezes não entende, né? A pessoa que está lá acorrentada, que, né, ela só vê a sombra, né? Não, ela pensa que aquilo é a realidade, o não mundo, é. todo mundo, tudo que há. Tudo que há é aquilo, né? E a pessoa se solta das correntes, vai até fora da caverna e é impactado com o sol, com a luz, e ele volta quase cego para dentro de tanta luz que ele recebeu. E ele conta para o pessoal e o pessoal não acredita, né? Aí eu fiz uma analogia com a plateia e o palco. Quantas vezes nós estamos vivendo mais na plateia ou vivemos no palco da nossa história? A maioria das pessoas vive na plateia, não vive no palco. Não é? A gente que tem que estar no palco da nossa história, né? Nós é que somos os atores, né? Protagonistas. O protagonista, né? Então, mas a maioria não, a maioria vive na plateia. Então ele não é ele é o que os outros colocam para ele ser, né? O senhor acha que nos tempos atuais isso tem alguma a ver com a tecnologia também? Levou as pessoas mais para essa questão de não ser dono de si e sim dono de uma imagem? Você fala das redes sociais. Das redes sociais. Mas eu acho que quando a pessoa se contenta com um pouquinho, e porque a rede social é uma cultura rasa, sabe? Você não se aprofunda, sabe? Você fica muito superficial. Sim. Mas o filósofo aprende a não ficar no raso. Ele quer mais aprofundar. É isso que eu acho lindo na filosofia. Cada vez mais. Cada vez mais. Tanto é que a gente trabalha muito a etimologia da palavra. Trabalha muito, muito, muito. Que é a origem. Que é a origem da palavra. E quantas palavras perderam o valor, perderam o sentido. Tem um monte de palavras aí, agora não vem nenhuma na minha memória, mas tem uma porção que perdeu o sentido. Mas o senhor falou uma anteriormente. Da concórdia. Da concórdia. Da concórdia, exatamente. Então fala, cara, concórdia. Todo mundo conhece que é o Largo da Concórdia, mas não, concórdia. Né, são duas, de dois, que vem de companheiro, de conjunto, e córdia, que é coração. Então, quer dizer, são os dois corações juntos, que é o abraço. Olha. Achei lindo isso aí. Então, muito forte. E o que a gente vê como filosofia, cultura, é que leva a pessoa a patamares que a escuridão, a ignorância, né, aprisiona, né? Aprisiona. Como o senhor falou, vive muito, como o senhor colocou, vive muito menos do que pode viver, né? Sim. Porque ele acha que aquele mundo, né, como se o mito da caverna, aquele mundinho mínimo dele fosse tudo que há. E não é. Tem um mundo aí inteiro de possibilidades, né? Infinitas possibilidades para as pessoas viverem. E muita gente está vivendo na caverna. E não sabe, né? Não sabe, eles têm medo de sair. Eu acho que é o medo. É o medo de sair. E o medo nada mais é do que falta de conhecimento. Então busca conhecimento, saia do medo, não tenha medo. Seu João, qual a diferença entre atenção e tensão? O senhor fala. Muito legal, são coisas que a gente passa desapercebido, né? Eu estou tenso hoje, estou com uma tensão. Mas por que nós temos tensão? São duas palavras juntinhas. Tensão e atenção. Toda tensão foi gerada por uma falta de atenção. Vamos dar um exemplo? Você está andando na rua, olhando no celular, né, pensando no ontem, no amanhã. Você não está vivendo o momento. Sim. Leva um tropeção e torce o pé. O que aconteceu? Levou uma torção. Por que levou uma torção? Por falta de atenção. Vai passar por uma tensão. Exatamente. E aí tem muitas coisas que a gente passa por uma tensão por falta de uma atenção. Em tudo. Em tudo que se vive, né? Tudo que vive. Tem que viver o momento. Dificilmente alguém vive o presente. O presente é um presente de Deus. E a gente não vive o presente. A gente vive o ontem, o amanhã, o depois. Às vezes o grande amor da nossa vida passa perto da gente e a gente não está ali. Nem vê, né? Não vê. Dizem que existe excesso de futuro, que é ansiedade, Que né? ansiedade, E o excesso de passado, né? Exatamente. É nostálgico. É nostálgico, mas ele traz impotência, né? Porque a gente não vai transformar o passado. Sim. Eu acho que é bom se olhar
pro passado, porque é de onde Sim, nós de viemos, onde nós viemos, mas a gente tem que olhar, né? para onde nós vamos. Onde nós vamos. Pra Mas onde? para isso, E olhar para baixo para não tropeçar em ninguém, isso, para não pisar em ninguém. exatamente, mas principalmente saber onde nós estamos, né? Que é a dificuldade hoje de viver plenamente De o viver, momento, né? de viver o momento. E de ver de uma forma fluida. De uma forma fluida, exatamente. É porque viver o momento, né, ele é muito difícil para a pessoa viver, porque a gente está sempre atribulado, está sempre com alguma coisa em mente. Né? O que eu vou fazer daqui a pouco? Daqui a pouco a gente olha no relógio, nossa, tem tal coisa para poder fazer. Está muito vinculado ao que vai fazer, né? Ao antes ou depois. E aí Mas passa um ano, passam dois, passam passam dois. Passa uma três, uma vida. vida, e É. aí não se viveu quase, né? É. Por isso que dizem que a maior parte das pessoas que estão em condições terminais, né? O grande depoimento que eles dão, né? A gente até tem uma autora aqui, né? Como ela chama? Tem a Você lembra o nome dela? Quintilha. Ai, desculpa, É. eu vou lembrar Tá. e depois eu retomo. Mas tem uma autora que eu comprei o livro dela através de uma entrevista que ela deu, que ela Exatamente. fala muito, porque ela trabalha com o tratamento paliativo, é uma médica, e ela comenta, né? O livro dela é muito interessante, que ela fala sobre a morte e sobre a vida, que nada mais é a morte que você viver todos os dias, né? Para Sim. quando não chega lá, falar, ai, acabou, fim. É. Mas o que você fez antes desse Isso. fim? Exatamente. O que você aproveitou antes? E Tem- ela fala que eu acompanho ela em algumas palestras, e ela fala que o maior questionamento da pessoa não é o que eu tô triste que eu vou deixar meu carro, minha casa, meu iate, seja o que for. Ele fala, eu tô triste porque eu não aproveitei É toda isso. a minha vida. Exatamente, Eu não vivi o dia. Aí ele se arrepende do tempo que ele perdeu, às vezes de um abraço, Sim. de estar com o filho, de conviver bem. Então, ou seja, as pessoas, né, que estão nessa fase terminal se queixam mais daquele momento presente que ele não estava presente. Certo. Talvez para conquistar É. o que Eu lembrei o hoje eles livro não chegam. dela, Um Dia, A morte, a morte é um dia que se deve viver. ser vivido. Isso. É isso, né? O senhor sabe, Isso, né? Deve isso, conhecer. isso. Bora lá, isso depois mesmo, você vê é o isso nome mesmo. vê aí, por favor, para eu falar o nome da. Tem uma historinha que relata mais ou menos isso aí. Tinha uma pessoa que ele adorava viajar, e todo lugar que ele viajava, ele visitava cemitério. E quando ele visitava o cemitério, ele via as plaquinhas lá. Esse aqui viveu 80 anos, esse aqui viveu 85, esse viveu 90. E todo lugar que ele ia, ele visitava os cemitérios. Até que um dia ele chegou numa cidade, foi visitar um cemitério, tinha lá, esse aqui viveu 3 meses. Esse aqui viveu 2 anos. O máximo que ele viu foi 3 anos. E ele ficou meio preocupado com isso, e ele conversou com o pároco lá da cidade. Por que as pessoas lá viviam tão pouco? Aí o pároco falou, não, é que aqui nós marcamos diferente, nós não marcamos o tempo de vida, nós marcamos o tempo que a pessoa viveu. Estou muito pouco. Quase nada. Mas se nós fizermos uma análise da nossa vida, o que nós vivemos mesmo, é pouco. Muito pouco. Eu estou com 79, mas eu acho que ele bebeu uns 9 aí. Só. O resto se passou por metade, se passou dormindo. Sim. Né? A outra, eu na minha idade agora eu cochilo muito, então a outra cochilando. Cochilando, dormindo e não presente. E não, Esse é o e pior. não presente, Porque é às vezes isso. a gente É. está almoçando e não está degustando aquela comida, Exato, sentindo o paladar, né? é. Encheu a barriga. Então, e às vezes. E é isso gostoso da filosofia, que a filosofia faz a gente repensar isso, faz a gente trabalhar essas coisas na gente. É um exercício É um constante, né? exercício. Estar presente. Está presente, Estar pleno, né? Está pleno, exatamente. Estar pleno no Na verdade, a presente é um filosofia- exercício muito grande. Muito A grande. filosofia, ela traz isso. Traz, A gente traz. fica o tempo todo vivendo o presente. Vivendo o presente. Vivendo o presente, né? Eu falei para ele nos bastidores que eu me sinto um bebê, porque eu tenho muita coisa para aprender. Muita coisa para aprender, assim. Eu acho assim que nós sabemos tão pouco, Muito tão pouco, sim. pouco. Às vezes eu converso com a Rose sobre algumas questões, eu falo assim, ainda vai saber o nome disso. Não é que eu falo? Ainda vão descobrir tal coisa, porque tem muitas... tem muitos questionamentos ainda. Tem. A filosofia, ela traz essa paz, Isso, né? Porque ela nos explica muitas coisas. muitas coisas. Ela trouxe paz para o senhor? Com certeza. Nossa, inclusive,
os obstáculos da vida, se você tem uma noção filosófica, é uma ponte que você tem. É um caminho mais fácil que você tem. Você aprende a passar por essas dificuldades. Você tem dificuldade? Tem. Mas você administra melhor. Como o Viktor Frankl, né? No campo de concentração de Auschwitz, via tantos amigos dele se suicidando. Mas o que fez com que ele não fizesse isso? O que ajudou ele a se manter vivo? Né? Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito, sabe? Ele tinha um propósito. Ele não vivia o tempo do campo, ele vivia o que ele ia fazer depois. Ele vivia no sentido, né, futuro, ou o que ele queria atingir, O mas que ele queria ele estava ali presente. Ele estava ali presente, Ele estava presente ali, mas ele focava no que ele ia conseguir, né? E ele perdeu todo mundo, né? Perdeu a esposa, né? Sim, sim. Não, foi muito triste a vida Foi. dele. E tem uma coisa dele que eu acho que, através do livro dele, que eu acho fantástico, ele fala que ele observa como cada pessoa vai para a morte, no caso do Sim. campo de concentração. Ele falou que tinha pessoas que iam extremamente tristes, cabisbaixas, outras iam plena, chegou o meu momento, é isso mesmo. E ele faz essa analogia, né? Até no momento da morte, como que você vai encará-la? Exato. E eu achei isso muito... A história do Viktor Frankl assim, é encantadora. Encantadora, sim. Na verdade, na minha opinião, ele é um filósofo. Sim, sim. É um psiquiatra filósofo. Ele é. E ele fala muito do propósito, né? Sim, que sim. nós temos um propósito. E a gente precisa ter um propósito. Uma vida sem propósito é uma vida, a vida Sem que não é digna de ser sentido. vivida. Não é sem sentido? Não tem sentido se você não tiver propósito. Né? Por que nós estamos aqui fazendo esse podcast? Uhum. Qual é o propósito nosso aqui? De Sim. fazer pessoas... Sabe qual é o nosso? Sim. Eu vou falar para o senhor. O nosso maior propósito, meu e da Adriana, quando idealizamos o podcast, porque é sobre uma coisa que nós acreditamos muito. Porque quando a gente compartilha uma ideia, quando a gente compartilha uma história, quando a gente compartilha nossa experiência, nosso conhecimento, porque a gente, né, tem muito conhecimento pela educação, pela área que a gente atua, eu acho que quando a gente compartilha tudo isso, algo muda na Sim. pessoa que está ouvindo e em nós. E nós mesmos. Né? Dentro de nós Sim. e fora de nós também muda. Sim, porque concordo. quando você muda, quando você muda internamente, você também transforma o seu entorno. Você transforma Sim. todas as pessoas que estão ao seu redor. Ou você expele muitos que começam a não ter sintonia com seus pensamentos, ou você atrai. Né? Sim. Isso é muito bom. E mesmo as pessoas que ainda não têm consonância com, às vezes, as suas ideias, as pessoas vão se transformando um pouquinho. Você não pode desistir, né? Sim. A gente não pode desistir de nada. Pode. Eu acho que, então, o nosso propósito maior foi isso, da gente atingir mais pessoas. Porque a gente Sim, está sim. sempre na escola, nosso ambiente escolar é a nossa maior parte do nosso tempo. Sim. Além de dormir, né? Como você colocou, a gente dorme em média 6, 8 horas, às vezes não chega a tanto, mas o restante do tempo a gente divide entre família, né, um lazer, e a escola, que é o maior tempo que nós temos. Né? E a gente fala, mesmo estando lá, compartilhando o nosso conhecimento, passando instruções, ou mesmo recebendo, porque a criança ensina nós, né? Nos ensina todos os dias, o pai nos ensina, um funcionário traz algo, contribui conosco, mas nós achamos, não, tem que ser mais, a gente tem que, sei lá, propagar mais. Propagar mais, isso. Eu acho que essa é a ideia, principalmente Ir porque além. acho que ir além, porque a gente acha que isso pode ajudar as pessoas. Sim, sim. E eu penso assim, né, em relação ao propósito, se a gente conseguir, né, se nós conseguirmos, na verdade, fazer o bem, ou mesmo fazer alguém refletir sobre essas histórias que nós estamos compartilhando, tá muito bom. É muito bom. Tá muito bom. Porque assim, nós precisamos transformar vidas, né? E por que não através de um podcast? Pois é. Por que não através do nosso conhecimento, daquilo que a gente pode trocar com as pessoas, né? Sim. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam, gostei do podcast, foi interessante, despertei. Então, isso é assim, eu como pessoa, como ser humano, eu fico realizada. Porque eu falo, puxa, eu consegui atingir. Não importa se eu vou atingir 1, 10. E eu acho que é um compromisso, nosso que tivemos esse privilégio de
de buscar, de ter a oportunidade de buscar esse conhecimento e não guardar para a gente. Senão, Nós não temos que ser um cano entupido, não é? Nós temos que transmitir, você passar para outros, você receber um conhecimento e passar para outro. Aí vem mais conhecimento, você passa para outro. Não segurar o conhecimento que não vem mais. Exatamente. Não é? Se torna um cano entupido. E nós também temos que ter o cuidado de se colocar como aprendiz sempre. Sim, sempre como aprendiz. Tem que Sempre. estar Então, eu recebendo. Eu sei, mas eu posso saber mais. Sim. Eu posso ir além. Eu posso ler um livro novo. Então, assim, tem muitas formas. Hoje em dia, o conhecimento está nas nossas mãos. Antigamente, tinha que ir para a biblioteca, ficava lá Sim. um sábado inteiro. Hoje em dia, tem tanta coisa próxima de nós que nós conseguimos pesquisar, até mesmo viajar. Viajar, Fala da Grécia. A Grécia é linda, viu? Olha, eu tive um privilégio, um presente de Deus de poder fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas. Ai, que maravilha. Começamos por Mykonos, né? Aí, Mykonos, tivemos em Creta, lá onde tem o castelo do rei Minos, onde tem o Minotauro, onde tinha o Minotauro. Tive em Patmos, tive em Kusadasi, né? Aí tivemos no norte da Grécia, que é Meteora, aquele onde tem os mosteiros que fica em cima de pedra, né, de rocha, em cima de montanha, de difícil acesso, né? Tive no sítio arqueológico de Apolo, né? Onde o Sócrates passou por lá e disse: só sei que nada sei. Tive o privilégio de jantar num restaurante que chama Dionysus, de frente à Acrópole, à noite a Acrópole iluminada. Gente, que lindo que é. Essa imagem nunca mais me saiu da minha memória. Né? Aquele edifício de não sei quantos mil tantos anos ali, né? E eu jantando. Foi aquela visão linda ali, né? Então, quando eu viajo para alguns lugares assim, né? Não viajei tanto quanto o senhor, mas eu penso, quando eu estou pisando naquele país, eu falo assim, nossa, quanta história. Eu fico pensando, quantas vivências. Pois é. Né? Eu fui para Londres, né? Eu achei assim maravilhoso ver tudo aquilo de perto, porque não é só um monumento, é a história que aquele país agrega. É aquela história que você respira naquele momento que você está ali. Isso. Eu acho isso muito interessante. E eu faço questão de observar as pessoas, como que elas conversam, como elas vivem. Por mais que você seja... Eu tô ali como aprendiz também. Né? Que eu quero sentir as pessoas. Como que eles... Porque às vezes são tão diferentes de nós e às vezes são tão próximos de nós. Eu tive em Éfeso. No Novo Testamento tem a carta de Paulo aos Efésios, né, que é a cidade de Éfeso. Só que hoje não chama mais Éfeso, chama Kusadasi. E eu tive lá em Éfeso, e a rua de Éfeso é toda de mármore, é calçada de mármore. A biblioteca está em pé, só não está mas a estrutura está em pé. Os banheiros do tempo de Roma está lá ainda, daquele tempo lá, que é uma laje com a parte do vaso só cortado em cima assim e um riozinho que passa embaixo. Então, na época de Éfeso, na época da Bíblia, o banheiro já tinha um esgoto embaixo. Sim. A inteligência vem desde aquela época. Mas é tudo de mármore. E a arquitetura? Mas lindo. Aí você lê a Bíblia, carta de Paulo aos Efésios. Poxa vida, eu estive lá em Éfeso. É muito gostoso isso. E pensar, ele esteve aqui. Ele esteve aqui, exatamente. O Areópago, que é em frente à Acrópole, que é um morro pequenininho, onde Paulo pregou por Deus desconhecido. Né? É um morrinho pequenininho. A gente lê na Bíblia que é um tremendo Areópago, um morro grande. Né? Já imagina, né? Um morrinho. Tem importância também. Né? Muito gostoso a gente ver, conhecer a história e ir até o local. Voltou diferente da Grécia? Se tinha amor pela filosofia, voltou mais apaixonado apaixonado. Ele costuma dizer que a Grécia é o umbigo do mundo. Eles são muito cientes de que eles são os mais sábios. Não deixa de ter. A questão das palavras. Das palavras. Tudo tem um significado. Eles falam que são o umbigo do mundo.
Bem interessante. Linda. Eu queria perguntar para o senhor, seu João, com relação ao conhecimento, né? Voltando um pouquinho, o senhor falou dos livros e que tudo o senhor buscou pelos livros. Eu achei Sim. isso tão interessante, assim, lógico, a gente acha que o livro traz conhecimento, mas não necessariamente com a criteriosidade que o senhor Sim. usou. Sim. Então, conta um pouquinho para a gente sobre como o senhor usa o estudo, por exemplo, como o senhor me falou, antes de casar. Isso, isso. É porque o que eu vejo assim, eu não gosto de ser pego de surpresa, porque o medo é falta de conhecimento. A falta de conhecimento, a gente comete erros, comete travessura, comete coisas que não, prejuízo a gente toma por falta de conhecimento. Então a gente tem que ser proativo, tem que buscar o conhecimento. Você vai fazer alguma coisa, você vai comprar uma casa. Ah, tá, vou comprar uma casa. O que eu devo de ver? É se a casa é face norte. Que lado que nasce, que bate o sol? Bate sol na sala, bate na cozinha. Porque se você não compra uma casa com face sul, você não percebe, mas é uma casa gelada. Você Pega uma. sofrer o resto da Vai vida. sofrer o resto da vida. Entendeu? Por uma ignorância. Por uma ignorância, por falta de conhecimento. E ignorância é falta de conhecimento. Então, é essa necessidade. Então, puxa vida, eu estou fazendo filosofia, né? Mas eu preciso conhecer um pouco de alguma outra área. Eu vou para aquela área, compro livro naquela área, busco algum conhecimento em cima daquela área, para não entrar, para não ficar sem conhecimento. Agora, a própria filosofia, você vai lendo um livro, ele vai te levando para outros conhecimentos. Vai Vai despertando, induzindo, né? vai induzindo, né? Vai induzindo. Eu peguei um costume hoje, quando eu estou lendo alguma coisa que tem uma palavra que eu não conheço, eu corro no Google, já procuro a palavra ali e já procuro a etimologia da palavra. Aprendi com a Lucilena sempre procurar a etimologia da palavra. Que ela se auto-explica. Auto-explica, exatamente. É a palavra da atenção. A gente nunca passa para pensar que tensão é falta de atenção. E as duas são muito parecidinhas, as duas palavras. Mas Né? tem muita ligação uma com a outra. Junta, E então, se prestar muita atenção, vai sofrer menos tensões pela menos vida. tensão na vida. É uma coisa que é óbvio, né? Mas a gente não para. Mas agora a máxima é o óbvio, precisa ser dito. Então, Exatamente. não é? Enfim, a leitura assim, parece que cai na mão quando você precisa. Você está tão habituado, quando eu vejo, cai na mão um livro. Olha, puxa, isso aqui que eu queria. Eu li um livro recentemente que chama O Ego é Seu Inimigo. Eu até já ouvi indicação. Ainda Nossa, não lindo li. livro. Eu recomendo, quem quiser saber o que é ego, lê esse livro. O Ego é Seu Inimigo. É do mesmo autor do O Obstáculo é o Caminho. Eu não me lembro o nome dele agora, do autor. Mas o ego é seu inimigo. Eu pensava que eu não tinha ego. A gente briga muito com ele. A gente briga muito com ele. Briga muito com ele. Aí eu descobri que eu tinha um monte de ego. Aí fui eliminando, fui Eu ouvi trabalhando, falar entendeu? muito bem desse livro. que Ainda eu não li. Bacana. E a gente reconhecer que precisa. Eu acho que uma das grandes é saber que eu preciso de crescer. Eu preciso de mais conhecimento. Entende? É reconhecer. É saber que nada sei. Né? Saber que nada sei, ir além, ir à busca sempre, né? Compartilhar experiências, compartilhar vivências. Aquilo que o senhor falou, eu achei muito bonito, não deixar o conhecimento ficar parado, É isso. né? O conhecimento ele tem que realmente ir para fora. Tem que ir para fora, exatamente. Porque eu vejo assim, nós como um copo. Se o copo estiver cheio, não abre mais. Não cabe Então mais tem que estar nada. sempre fazer um furinho embaixo. E vai vazando, Entendeu? né? Vai vazando, você E vai conhecimento, passando. né? Você passa a ser um canal. Né? Um canal de conhecimento. No Centro de Formação em Osasco, tem um prédio lá que chama Centro de Formação de Professores. E onde eles têm os cursos que fazem os cursos de habilitação para algumas áreas. Então é lotado. Eu tenho uma banquinha lá no Centro de Formação. E eu estou lá há 40 anos em Osasco. Então todo mundo me conhece assim, seu João sempre tem uma palavra. Que bom. Né? O senhor até está escrevendo, né? Tô. Está escrevendo para professores, para Isso. professores. Isso, eu fiz uma... É sobre eles e para eles. Sobre eles, sobre a reflexão. Quem é o professor? E quem é o professor? Ele está em extinção. Ah, Né? Numa das reflexões que eu fiz, chama Professora, não desista. Né? O que acontece? Quando eu fiz o primário, o professor, ele era
Quando ele entrava na sala, os alunos ficavam em pé. O respeito. Respeito. Nossa, o professor passava a mão na cabeça, ainda eu ficava, não queria nem tomar banho para não tirar a mão ali do professor. Era um carinho que tinha. Uma das expressões de amor que a gente tem na vida, às vezes, vem do professor. Sabe que eu tenho uma história, se eu já falando de professor, professora Leia, minha segunda série. Eu lembro perfeitamente, era uma mulher lindíssima, grisalha, toda elegante, porque naquele tempo a Sim. professora sempre tinha uma preocupação muito grande. Salto, né? Eu tive professores que usavam Ela salto. vinha toda com cabelo muito bem feito, professora Leia. E eu tinha muito problema dentário quando criança, né? E essa professora, ela cuidava de mim demais. Ela me levava ao consultório, porque naquele tempo o dentista era na escola. Da escola. Isso, eu lembro disso. Minha mãe não acompanhava, nunca ia à escola, né? Pela demanda, plano de saúde, muitos filhos. Por ser analfabeta, ela acho que ela tinha uma certa vergonha de chegar na escola e não saber se comportar, não saber. Ela tinha suas limitações e ela não me acompanhava. Quem me levava para a escola era uma vizinha, junto com a filha dela, e eu ia junto. Ela buscava. E essa professora, acho que percebia, né? Ela falava, deixa eu cuidar dessa menina aí. E ela me levava ao dentista, ela me encaminhava, não sei o quê. Tanto que na época, no colégio que eu estudava, que lógico era público, tinha um galpão de madeira, né? E eu estudei um ano inteiro. Primeira série, na época, foi lá. Quando ela foi ser minha professora na segunda série, ela ia dar aula nesse galpão, né? Ela falou, não, eu ia para esse galpão. Ela falou, não, você não vai estudar lá, porque era quente demais. Era Teleternite, né? Aquelas antigas, Sim, Teleternite. Muito quente, muito quente. Então, eu ia estudar 2 anos na mesma sala, sofrendo, né, de calor. E ela achou aquilo um absurdo. Aí ela foi lá e deu um jeito lá, na diretoria, me tirou daquela sala. E aí né, eu fui para a sala dela. E ela cuidou muito de mim, muito. Tá O vendo? tempo inteiro ela colhia, ela cuidava, ela foi assim espetacular. Nunca mais vou esquecer a professora Leia. Então, antigamente era Nessa mesma linha de pensamento, eu fiz uma reflexão há uns tempos atrás. O professor é a única profissão que tira dinheiro do bolso e investe no próximo. Ela tira, verdade. ela compra um lápis, ela compra um caderno para o aluno, às vezes até alimento ela compra, até uma roupa ela compra para o aluno. Ela tem um aluno como quase um filho dela. É a única profissão que vocês, professores, quando já idosos, com os cabelos grisalhos, aposentados, e tentar reunir todas as pessoas que sofreram influências suas, direta ou indiretamente, é a única profissão que enche um estádio de futebol. Merece palmas. Obrigada. Interessante. Eu acho isso é tão bom, né? E hoje nós somos carentes, né? Dessa valorização do Sim. professor. Eu acho que... Mas um dia uma sociedade mais lúcida vai reconhecer, senão eles vão conhecer o bem pela perda, quando não existir mais professores. Tomara que isso não aconteça. Tomara. Eu acredito na vida cíclica, então eu acredito que esse valor vai voltar, Vai que voltar. a gente vai conseguir Eu resgatar esse valor do professor, porque não existe nenhum cientista sem ter tido um professor. Com não certeza. existe. Pois é. O melhor dos melhores tem que ter passado. Chegar uma época que tiver tudo virtual, tudo online. Tudo online. Não é não. Não desista, professora. Não desista. Esse é o recado, né? Não desista, professora. Isso é um bom recado para todas elas. Você deixa alguma mensagem para quem está nos assistindo? Uma mensagem de esperança, de fé, falando de livros? Nossa, tem tanta mensagem que a gente pode deixar, mas não desista. Eu acho que essa é uma palavra que tem que pairar sempre na nossa mente. Não desista, não jogue a toalha. Às vezes a gente está em alguma situação e nós só olhamos para baixo. A gente olha para o lado, mas quando estiver numa situação assim, olha para cima. Nós temos um Deus, mas nunca a gente olha para cima, a gente olha para o lado. Olha para o outro, olha para o vizinho, olha para o amigo, ele também está, eu também estou. Não, olha para cima. Olha para cima que a gente acha a saída. Eu passei por muitas e muitas e muitas. E eu sempre olhei para cima e Deus me cuida. E Deus existe. Eu tenho... Eu sinto Deus. Ele é muito presente na minha vida.
olhem para cima, acredita nele e ele tem. No mundo que nós estamos vivendo hoje, se nós não olharmos para cima, a gente vai perdendo as forças cada vez mais. Muito interessante. Pessoal, eu vou falar o nome do livro e a autora dele que eu lembrei. A Morte é um Dia que se Deve Viver. E a autora é a Ana Quintanilha. Então, o livro dela é fantástico, fantástico. Ela permite com que a gente realmente veja a morte com um olhar diferente, né? Um olhar de vá viver, Sim, exato. viva da melhor maneira possível. Porque todo mundo tem medo da morte. Todo mundo tem medo da morte. Mas ninguém se preocupa em viver. Perde a oportunidade. Não é estranho isso? É uma pena, né? Mas eu acho que esse é o grande. Eu acho que você tem um recado, né, nosso no podcast hoje. O senhor deixou um recado muito bonito, mas eu acho que é isso. É como tudo que a gente destaca aqui no nosso podcast é viver. É viver. Qual a melhor forma de viver bem? E não é viver bem com muita coisa. Sim. É viver bem da forma mais simples, porque a vida é simples, a gente complica muito, tende a complicar muito, mas nossa intenção é mostrar que viver como o senhor, né? A gente trouxe o senhor aqui exatamente para isso. O senhor vive bem pelos livros, como o senhor falou, aprendi, o senhor nos contou nos bastidores, eu aprendi a ser pai pelo livro, porque o senhor nunca tinha sido pai, então tinha que aprender por algum canal, exatamente, os livros, né? E assim tudo, eu acho que o recado é sempre isso, nosso, né? A gente tem essa intenção de mostrar que pode ser vivido de forma simples, mas da melhor forma possível, porque a morte é certa. Então, quando eu chegar lá, eu não quero reclamar do que não foi feito. Foi feito. Uma coisa que eu acho que as pessoas têm que estar muito atentas, assim, que o trabalho, ele é uma fonte de sustento. Mesmo ele sendo uma fonte de sustento, às vezes ele é uma fonte de vida e às vezes pode ser uma fonte de morte. O que é uma fonte de sustento com fonte de morte? É aquele trabalho que a gente não gosta, mas você ganha bem. Você vai contra a vontade todo dia. Você não gosta, mas você vai porque você ganha bem. E você vai contra a vontade. Você não rende tudo que você tem. Você não gosta daquilo que faz, mas você ganha bem. E tem aquilo que é fonte de vida. Você não ganha tão bem, mas você vai com amor, você vai com alegria. É isso que eu me encontrei quando eu comecei a vender livros. E faz isso até hoje com o mesmo prazer. Com o mesmo prazer. É fonte de vida. Para mim trabalhar não é só fonte de sustento. É fonte de vida, é alegria, é prazer. E quando o senhor está ali, o senhor está fazendo o melhor. O melhor, exatamente. Então procure o dom que Deus te deu, que é a fonte de vida. Que bom. Que bom estar maravilhoso. Meu professor. Meu professor. João, muito obrigada pela presença. Muito obrigada por estar aqui. Eu sei que o tempo é valioso também. Eu sei que foi com muito carinho que o senhor recebeu o nosso convite. Eu agradeço demais. Agradeço vocês também por nos acompanhar. Espero que vocês tenham gostado da presença aqui do senhor João. Das histórias que ele contou, são pouquíssimas, deu tempo de falar só um pouquinho do que a gente gostaria, mas quem sabe numa próxima oportunidade ele volta para contar mais histórias, nos ensinar mais ainda. Muito obrigada. Compartilhe esse podcast para os seus amigos, se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que vocês vão se surpreender a cada história que nós vamos contar aqui. Muito obrigada, viu? Até a próxima.